Olá, como vão? Tudo bem? Bom dia. É, Nós vamos hoje falar um pouco sobre porcentagem novamente. Nós já vimos porcentagem, já vimos no quinto ano, já vimos no sexto ano também porcentagem, e nós vamos continuar. Agora eu preciso que a gente trabalhe com problemas de porcentagem, tá certo? Então vamos fazer o seguinte: eu vou iniciar fazendo uma pequena recordação, né, de porcentagem para que você refresque a memória e aí já entra nos probleminhas, tá bom? Os probleminhas importantes que a gente precisa já começar a trabalhar. Então, primeira coisa para lembrar, toda porcentagem pode ser escrita em forma de fração, certo? Então, se você tem 20%, 20% eu posso escrever em forma de fração como 20 centésimos, né? Nós já sabemos disso. Esse sinal de porcentagem aqui significa porcento. 20%. 20 por 100. Não é isso que nós sabemos? Da mesma forma, essa fração aqui, como é que nós lemos essa fração? 20 centésimos. 20 centésimos também pode ser escrito assim. Não é verdade? Isso é 20 centésimos. Nós lemos essa fração centesimal como 20 centésimos. E nós lemos esse número decimal também como 20 centésimos. Perfeito? Duas casas decimais, centésimos. Então, a porcentagem pode ser escrita na forma de fração centesimal tem denominador 100, ou na forma de número decimal, tá certo? Com casas decimais. Perfeito. Além disso, você deve estar lembrado que eu posso simplificar essa fração. Por exemplo, se eu dividir o numerador e o denominador por 10, eu simplifico ela, mas eu posso torná-la irredutível. A fração é irredutível quando os seus termos, numerador e denominador, são números que não têm divisor comum além do 1. Ou seja, os termos da fração são primos entre si. Dois números são primos entre si quando não possuem divisor comum além do 1. Certo? Então, se eu dividir por 20 aqui, o numerador, e por 20 o denominador, eu vou ter a fração 1 quinto. Essa fração 1 quinto, ela é equivalente a 20 centésimos. Representam a mesma quantidade. 1 quinto de qualquer coisa representa a mesma quantidade que 20 centésimos. Se eu dividir uma pizza em 100 partes iguais, eu jamais faria isso, mas se eu dividisse uma pizza em 100 partes iguais e comesse 20 desses pedaços, dessas partes, seria o mesmo que ter dividido a pizza em 5 partes iguais e comer um pedaço, 1 quinto. Né? 20 centésimos representa 1 quinto do todo. Então veja que eu posso escrever esse 20% na forma de fração centesimal, na forma de número decimal e na forma de fração irredutível. Tá certo? Então se eu tivesse que calcular, por exemplo, 20% de 50, eu poderia escrever isso aqui matematicamente como? Para fazer esse cálculo. 20% vezes 50. Não é isso? O D a gente substitui por 50. O que é? Só para lembrar. A metade de 50. A metade de 50, por exemplo. A metade de 50 é representado matematicamente assim. A metade de 50. É isso? É só dividir por 2. Então, a 20% de 50, 20% vezes 50. E aí eu posso simplificar, dividir aqui por 50, dá 1. Por 50, dá 2. Não é isso? Divido aqui também por 2, dá 1. Por 2, dá 10. Ou seja, 10 vezes 1, 10. 1 vezes 1, se aqui eu tivesse 1, que é a mesma coisa, né? Então ficaria 1 inteiro. 1 inteiro é a mesma coisa que, desculpe, 10 inteiros. 10 inteiros é a mesma coisa que 10, tá certo? Então, 20% de 50
é 10. Se fosse 50 reais, a resposta teria que ser 10 reais, certo? Vou pegar um apagador aqui. Da mesma forma, eu poderia ter usado, no lugar de 20%, eu poderia ter usado o número decimal. Poderia escrever assim, para fazer o cálculo. 20 centésimos vezes 50 reais, se fosse reais, né? Como é que eu faço essa multiplicação aqui de números decimais, envolvendo números decimais? Eu posso desconsiderar a vírgula, isso aqui vira 20, é isso? E se eu fizesse 20 vezes 50, 20 vezes 50 daria 1000, certo? Então, essa conta aqui, 20 centésimos vezes 50, eu faço como se fosse 20 por 50 dá 1000, só que tem duas casas decimais, então a resposta, o produto, tem que ter duas casas decimais também. Então, duas casas decimais, 10. 20% de 50 é 10, como nós já tínhamos feito, já tínhamos calculado. E eu também poderia ter usado a fração 1/5, porque 20% é 1/5 de qualquer coisa. O que é 20% de alguma coisa? É 1/5. Então eu posso fazer isso do mesmo jeito. Quanto é 1/5 de 50? Divido por 5 dá 1, divido por 5 dá 10. Isso aqui é 10. Certo? Da mesma forma, nós conseguimos calcular 10 reais. Tá certo? Se eu colocar reais aqui, eu tenho que colocar reais na resposta. Tá certo? Isso não é apenas um número. Isso aqui é uma quantidade em dinheiro. Então a resposta tem que ser usada na mesma unidade. A unidade aqui, reais. Perfeito? Então, isso aqui nós já vimos. Foi só para lembrar que eu posso representar a porcentagem na forma de fração centesimal e usar isso para fazer cálculos. Posso representar na forma de número decimal e posso representar na forma de fração irredutível. É bom que você memorize umas frações irredutíveis correspondentes a algumas porcentagens, tá certo? Essa aqui, por exemplo, é importante. É bom que você saiba que 1/5 corresponde a 20%. 20% de qualquer quantidade é a quinta parte dessa coisa, dessa quantidade. Tá certo? É bom que você saiba isso, porque pode facilitar bastante os seus cálculos. Por exemplo, se você tivesse que calcular 20%, 20% de 250, ora, você já sabe que é a quinta parte disso. 25 dividido por 5, 5. Então isso aqui dá 50. 20% de 250, se você sabe que 20% é 1/5, basta você calcular 1/5 disso, que você pode fazer de cabeça. Então facilita bastante. Então, recomendo que você memorize, que você passe a lembrar disso quando estiver resolvendo problemas. Tá certo? Fixe. Não só para facilitar a resolução de problemas, que você pode fazer mentalmente e rapidamente, mas também para que você tenha noção. 20% representa 1/5 do total. É bom que você tenha essa noção, né? Perfeito. Então você já sabe. Isso aqui já foi um primeiro tipo de problema, né? Quanto que é 20% de... Quanto é 30% de alguma coisa? Você calcula de uma dessas três formas aí, perfeito? Agora, eu posso te dar um probleminha. Vamos ver alguns problemas para a gente trabalhar, prosseguir com porcentagem. Então, deixa eu ver um problema aqui. Então, olha só. Probleminha aqui. Das 300 laranjas que um comerciante comprou,
Das 300 laranjas que o comerciante comprou, 15% estavam podres. Aí eu pergunto a você, quantas laranjas estavam podres? Isso é bastante fácil, né? Quantas laranjas estavam podres? Quantas laranjas estavam podres? É fácil fazer esse cálculo. 15% de 300. Não é isso? Você pode fazer de duas maneiras. Olha só, vou usar o número decimal. Presta atenção. 15%. 15% é 15 centésimos, certo? 15 por 100, 15 centésimos. 15 centésimos. 15 centésimos de 300, 15% de 300, o que eu faço? Olha só. Esses dois zeros aqui, na multiplicação, esses dois zeros aqui correspondem a 100. Isso aqui é 3 vezes 100. Esse 100 que está aqui, se eu multiplicar por esse 15 centésimos, multiplicar por 100 significa deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, esses dois zeros aqui, que representam 100, multiplicados por 15 centésimos, dá 15. 15 centésimos multiplicados por 100, 100 cancela com 100, 15 centésimos multiplicado por 100. 100 cancela por 100, fica 15. Então isso aqui, esse 100 que está aqui, multiplicado por 15 centésimos, dá 15. Aí 15, eu posso escrever isso aqui assim, ó, 15 vezes 3. Esses dois zeros aqui representam 100, que foram multiplicados por 15 centésimos, virou 15. Então isso é 15 vezes 3, que é 45, certo? Então, 45 laranjas estavam podres. Tranquilo? Tranquilinho, simples, não é isso? Aqui, ó, 45 laranjas. Presta bem atenção no enunciado, hein? O enunciado está dizendo quantas laranjas estavam podres. Então você vai responder 45 laranjas. Tá certo? Porque a pergunta é quantas laranjas? Resposta: 45 laranjas. Então, tranquilinho. Esse exercício aqui, na verdade, é uma contextualização de uma pergunta simples e direta que eu podia ter feito para você dessa forma. Quanto é 15% de 300? É o que a gente fez aqui antes, que eu fiquei mostrando para vocês. 20% de 50. Aqui eu calculei o quê? 15% de 300. Então eu comprei 300 laranjas, 15% estavam podres. Quantas laranjas estavam podres? 15% de 300. Eu quero que você faça o cálculo e me diga a quantidade de laranja. Perceba que eu não te perguntei qual o percentual de laranjas. Eu não perguntei isso, na verdade eu te informei isso. Eu disse a você que 15% estavam podres. Eu quero saber 15% das 300 representa que quantidade? É o cálculo de porcentagem que eu estou fazendo. Não tem nada demais. 15%, se eu quiser escrever em forma de fração centesimal, poderia ter escrito. Tá certo? Um outro tipo de problema, que é bom vocês também já irem se acostumando, não é um problema difícil também, é o seguinte. Eu digo assim, em uma classe, vou colocar dois aqui, tá? Esse aqui é bem simples. Em uma classe, 35% dos alunos são homens. Aí eu pergunto a você, qual é o percentual de mulheres? É bem simples, não é isso?
qual é o percentual de mulheres. Repare que agora eu não estou perguntando para você quantas são as mulheres, mesmo porque eu nem dei o número total de alunos dentro da classe. Se eu não informei a você o número total de alunos dentro da classe, eu não posso calcular 35% disso. Eu não posso calcular porcentagem nenhuma, tá certo? Então, eu preciso o que eu estou pedindo a você aqui é o percentual. Isso aqui é muito simples. Olha, se a classe toda é 100%, se eu tiro desses 100% 35%, o que resta é 100% menos 35%, certo? Olha só. 100% menos 35%. Isso é 65%. Se 35% dos alunos são homens, 65% são mulheres. E daí você já observa rapidamente, ó, que existe mais mulheres do que homens, tá certo? E o que significa essa porcentagem aqui? É bom que você lembre dessa ideia também. 65% são mulheres, significa que se eu tivesse 100, 65 seriam mulheres. Tá certo? É exatamente isso que significa a porcentagem. Num grupo de 100, 65 são mulheres. Num grupo de 100, 35 são homens. E você pode fazer a prova real aqui. 65 mais 35, 100. Certo? Esse é um segundo tipo de exercício bem simples também. O primeiro foi 300 laranjas, 15% estão podres, quantas são podres? Você faz um cálculo de porcentagem simples. Numa classe, 35% dos alunos são mulheres, são homens. Qual o percentual de mulheres? É fácil. Só saber quanto falta para chegar a 100%. Certo? Agora, o terceiro tipo de problema. Dos 2.500 candidatos de um concurso, 10% foram aprovados. Então, terceiro tipo de exercício. Dos 2.500 candidatos de um concurso, 10% foram aprovados. Aí eu pergunto a você, qual o percentual dos que não foram aprovados? Certo? Qual o percentual dos que não foram aprovados? Eu quero saber para você quantos, né? Ou melhor, não o percentual, desculpe, não é o percentual. Quero saber quantos candidatos não foram aprovados. O percentual é fácil de saber. Se 10% foram aprovados, então 90% não foram aprovados. Esse é o percentual. Mas eu quero saber quantos candidatos, não qual o percentual. Quantos candidatos não foram aprovados? A pergunta é essa. Quantos candidatos não foram aprovados? Olha, eu vou usar o conhecimento anterior, que foi o que eu acabei de falar. Se 10% foram aprovados, 90% não foram aprovados. Ele quer saber isso, ó. Quantos não foram aprovados? Quantos não foram aprovados? Ora,
100% menos 10%. Isso aqui não foram aprovados. Ou seja, 90% não foram aprovados. Mas ele não quer saber o percentual. Ele perguntou quantos candidatos, a quantidade. A quantidade é 90% do total de candidatos. 90% de 2.500. Certo? Você vai fazer essa conta aqui e vai descobrir a quantidade. Tá bom? Esse exercício aqui eu vou deixar você fazer ele em casa, tá bom? Vou colocar mais 2 exercícios aqui para você terminar de fazer em casa. Primeiro, 1. Calcule o valor das porcentagens. Calcule o valor das porcentagens. A. 12% de R$600. Tranquilo. B. 35% de R$250. Repare que a unidade aqui é real. Então a resposta tem que ser tantos reais. Eu estou te perguntando, veja bem, eu estou pedindo para você calcular. Você tem que calcular 20% de 600, tá bom? Calcule o valor dessas porcentagens aqui. É o cálculo. 20% de 600. Você vai calcular. Tá certo? E o segundo exercício aqui. Meu salário é R$3.000, dos quais R$15 são destinados para o pagamento do imposto de renda. 15% do meu salário vai para o imposto de renda. Tem que pagar, tem que tirar 15% daqui e pagar. A pergunta é: quanto me sobram após o pagamento do imposto? Tranquilo também, né? Então, isso aí foi uma pincelada, uma pequena lembrança de porcentagem do que a gente já viu. E mais esses exercícios introdutórios aqui, nós vamos ver outros tipos de exercícios, alguns mais complexos, mas a gente começa com esses assim mais simples, para depois completar. A gente, até o final do ano, nós vamos ver sempre porcentagem. Porcentagem é um assunto importantíssimo, fundamental. Tá bom? Um abraço.